Olá, seja bem-vindo ao vídeo de número 68 do canal Arquitetura ao Alcance de Todos. Aqui é o arquiteto Rodolfo Cerveira. Antes de mais nada, quero te fazer um pedido. Se você chegou até aqui, então aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like. Dá um toque no sininho ao lado do vídeo, dessa forma o YouTube poderá te enviar as notificações de novos vídeos do canal, beleza? Neste vídeo quero te repassar uma dica sobre como fazer a sinalização tátil direcional em calçadas quando temos um ponto de embarque em qualquer tipo de transporte, inclusive no caso de um ponto de parada de ônibus. Nas calçadas em que não há sinalização tátil direcional no sentido longitudinal, ou seja, no sentido do caminhamento das pessoas, digo melhor, neste sentido aqui, e que há um ponto de embarque ou um ponto de parada de ônibus ou qualquer outro tipo de transporte público, como você pode ver bem aqui, o poste, na verdade, do ponto de parada de embarque, é imprescindível a instalação de uma sinalização tátil direcional no sentido transversal à calçada, ou seja, neste sentido aqui, que terá início no limite do lote urbano até o limite da faixa de sinalização tátil de alerta que será instalada na direção do ponto de ônibus, na linha do poste propriamente dito. Ou seja, esta sinalização aqui que eu estou me referindo, que está instalada diretamente na linha do ponto, do poste que representa o ponto de ônibus. Essa faixa seguirá desde o seu início até próximo do seu término. Entretanto, as três últimas peças farão parte de um conjunto de 9 peças de sinalização tátil direcional, ou seja, quando chega nessas últimas 3 peças, a gente tem que acrescentar 3 de um lado e 3 do outro, ok? Serão acrescentadas uma peça de cada lado dessas 3 peças finais, até o encontro com a sinalização tátil de alerta, que por sua vez deverá ter entre 40 e 60 centímetros de largura. Então, esta sinalização tátil de alerta deve ter entre 40 e 60 centímetros de largura. E deverá ser colocada perpendicularmente à mesma e distante 50 centímetros do limite da calçada. Então, 50 centímetros do limite da calçada, aqui. Portanto, esse conjunto de 9 peças de sinalização tátil direcional é, na realidade, o verdadeiro ponto de embarque dos deficientes visuais. Vale dizer que a localização da sinalização tátil de alerta nesse ponto serve para informar aos deficientes visuais não só a proximidade do final da calçada, como também a linha onde está posicionado o ponto de embarque. Não devemos esquecer também que é necessário manter uma distância de pelo menos 70 centímetros da linha limite do abrigo do ponto de ônibus, quando houver, ou mesmo da linha de projeção de sua cobertura, uma vez que este também se localiza no espaço físico da calçada. Então vamos ver aqui na figura. Você tem aqui a linha de projeção da cobertura do abrigo. Então a gente tem que ter pelo menos 70 centímetros de distância desta linha. Nas calçadas em que a sinalização tátil direcional no sentido longitudinal, ou seja, no sentido do caminhamento das pessoas, já existe, como no caso dessa figura aqui, que você pode ver aqui, a sinalização tátil direcional já está posicionada aqui, ok? E ainda, quando há um ponto de embarque ou um ponto de parada de ônibus ou de qualquer outro tipo de transporte público, é fundamental que seja feita a instalação de uma sinalização tátil direcional no sentido transversal à calçada. E nesse caso, ela não terá seu início no final do lote, como no caso anterior, ou seja, ela não começará nesta linha, mas sim aqui, na linha limite da sinalização tátil direcional existente, que foi instalada no sentido longitudinal, é bom lembrar, ok? Neste sentido aqui. Dessa forma, para chamar a atenção para a existência da mesma, é preciso instalar as 6 peças de sinalização tátil de alerta, indicando uma mudança de direção. Então, quando nós vamos iniciar a sinalização tátil direcional para indicar a existência do ponto de embarque, precisamos instalar as 6 peças
de sinalização tátil de alerta para fazer a bifurcação, a mudança de direção. Já que daquela que continuará seguindo o seu curso natural no sentido longitudinal, ou seja, ela vem por aqui e continua, ou se eu vier por aqui, ela continua no sentido longitudinal, certo? Passará a ter também uma faixa de sinalização tátil de alerta que será instalada na direção do ponto de ônibus. Então, esta faixa aqui que vai em direção ao ponto de ônibus, ao ponto de embarque do ônibus. É necessário ressaltar ainda que, assim como no caso anterior, essa faixa seguirá desde o seu início até o próximo do seu término com uma peça só. Ou seja, você pode observar que aqui, deste momento até aqui, ela tem uma peça só. Por outro lado, quando ela chegar nas 3 últimas peças, nós vamos ter o mesmo procedimento do caso anterior, ou seja, nós vamos colocar 3 peças de um lado e 3 peças de outro. Correto? Até o encontro da sinalização tátil de alerta, que é esta aqui. Esta sinalização tátil de alerta deverá ter uma largura entre 40 e 60 centímetros, esta aqui, e deverá estar a 50 centímetros da linha limite da sarjeta. E assim como no caso anterior, esse espaço formado pelas 9 peças, ou seja, este espaço aqui que você está vendo, de sinalização tátil direcional, é de fato o verdadeiro ponto de embarque dos deficientes visuais. Por fim, vale ainda dizer que a localização da sinalização tátil de alerta nesse ponto serve para informar aos deficientes visuais não só a proximidade do fim da calçada, ou seja, a proximidade daqui do fim da calçada, como também a linha onde está posicionado o ponto de embarque em questão. Só para finalizar, também nesse caso é preciso estabelecer uma distância de pelo menos 70 centímetros da linha limite do abrigo do ponto de ônibus, quando houver, ou mesmo da linha de projeção da sua cobertura, uma vez que este também se localiza no espaço físico da calçada. Quando estivermos diante de uma faixa elevada de travessia de pedestres, é necessária a instalação de uma faixa de sinalização tátil direcional, que deverá ser posicionada no sentido transversal à faixa elevada de travessia. Então vejamos, você tem aqui a faixa elevada de travessia, e você terá que instalar a faixa de sinalização tátil direcional neste sentido, no sentido transversal à faixa de travessia. Ok? Precisamente sobre o seu eixo central. Então ela está rigorosamente na metade ou no centro dessa faixa, com uma largura entre 25 e 60 centímetros. Então a largura dessa faixa deve ter entre 25 e 60 centímetros. É igualmente necessária a instalação de uma faixa de sinalização tátil de alerta colocada paralelamente à calçada, com uma largura entre 40 e 60 centímetros e distando 50 centímetros da linha limite da referida calçada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que além de instalar essa faixa, é imprescindível que seja instalada uma faixa de sinalização tátil de alerta, tanto neste lado como no outro, que deve ter entre 40 e 60 centímetros de largura e estar afastada pelo menos 50 centímetros da linha limite da calçada. Ok? No caso de travessia junto a rebaixamentos de calçada, assim como no caso anterior, é igualmente necessária a instalação de uma faixa de sinalização tátil direcional posicionada transversalmente sobre o eixo central da referida faixa de travessia, com uma largura entre 25 e 60 centímetros. Então vejamos, quando nós temos uma faixa de travessia com rebaixamento, neste caso aqui, pode ver o rebaixamento aqui e o rebaixamento aqui, é imprescindível que seja instalada uma faixa de sinalização tátil direcional, também localizada no eixo desta faixa, ou seja, no centro dela. Ok? Nesse caso, também não podemos prescindir da instalação de uma faixa de sinalização tátil de alerta colocada paralelamente à calçada, com uma largura entre 40 e 60 e distando 50 centímetros da linha limite da referida calçada. Ou seja, nesse rebaixo, nós teremos que instalar também uma faixa de sinalização tátil
sinalização tátil de alerta, tanto deste lado como do outro lado, com uma largura entre 40 e 60 centímetros, ok? E distando 50 centímetros da linha da calçada. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho abaixo do vídeo para que o YouTube te envie as informações sobre o lançamento dos novos vídeos do canal em primeiríssima mão, ok? Indique, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos e parentes. Sua ajuda é fundamental para o desenvolvimento desse canal. Só assim poderei ajudar um número maior de pessoas através de conteúdo relevante e muito acessível. Se você gostou do assunto tratado, deixe a sua opinião e sua sugestão sobre o mesmo. Se você quiser sugerir outros assuntos a serem tratados nos próximos vídeos, faça isso nos comentários logo abaixo do vídeo ou através dos e-mails que estão na descrição do vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.